Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado aí pela sua presença aqui nessa sexta-feira. Sextou, quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal que é totalmente grátis. Vamos lá, gente, para as notícias, atualizando vocês do mercado da bola, atualizando vocês aqui sobre tudo que está acontecendo. Palmeiras e Atlético Mineiro no final de semana. Esse jogo tem uma importância absurda, vamos já comentar sobre isso. E uma decisão que está muito próxima e eu estou aqui curioso para saber qual vai ser a movimentação do Palmeiras e mostrar para vocês a diferença, isso já aconteceu no ano passado, está acontecendo de novo, de visão que tem uma diretoria de um time para do outro, e eu quero saber a sua opinião. Lembrando, se você tem fundo de garantia, galera, você pode antecipar com a Mais Arte, está no primeiro comentário na descrição, faz uma cotação com a empresa, chama o pessoal, você vai descobrir o valor que você tem e você pode resgatar essa grana, pode te ajudar nesse momento da sua vida, tá bom? Seguinte, gente, a Roma da Itália está acertando com aquele jogador que eu falei ontem pra vocês, mas é que eles querem o Rios também, tá? Eles tinham mudado de opinião, acham que o Rios é um jogador que vai encaixar mesmo, vão contratar os dois, a Roma tá renovando o elenco. E aquele negócio, o Palmeiras quer os 30 milhões de euros fixos, o Rios abriu mão de 10%, então o Palmeiras, quando for fazer a negociação, o Palmeiras terá 80% do passe do Richard Rios, porque o Rios abriu mão de 10%, então o Palmeiras consegue chegar a esse valor com mais facilidade e a Roma já está enviando outra proposta, que loucura, né? Uma hora eles enviaram, o Palmeiras recusou, aí teve proposta do Zenit, o Palmeiras não quis vender pro Zenit, recusou da Roma, agora a Roma vem com uma outra oferta, fora outros times. E a minha pergunta é, quem será o substituto? Porque, Júlio, já contrataram o Evangelista. O Evangelista tem alguma característica parecida com a do Richard Rios? Acho que é bem diferente, né? Bem diferente. E poderia colocar o Alan ali como segundo volante? Acho que sim, mas o ideal seria contratar um outro jogador, porque até porque você está vendendo um jogador, um ativo do clube por 30 milhões de euros, 30, 28 milhões de euros, 27 milhões de euros. Então você ter que reinvestir no time seria um bom negócio, porque vai fazer muita falta o Richard Rios. Sobre o Danilo, que eu comentei com vocês ontem, o Danilo que alguns não gostaram, que o Danilo está muito próximo do Botafogo. Falta isso aqui para ele ser jogador do Botafogo. E galera, o Danilo realmente não queria vir para o Botafogo. O Davi Ancelotti, o treinador agora do Botafogo, que é filho do Carlo Ancelotti, convenceu o Danilo. O Danilo tinha um pouco de receio devido à identificação com o Palmeiras, em jogar num adversário e tudo. E o treinador conseguiu ali explicar pro Danilo tudo. Gente, é a profissão do cara. O cara é jogador de futebol. Se o Palmeiras não vai contratar o atleta, ele não pode jogar em outra agremiação. Ele tá sendo traidor, ele tá sendo... Gente, vamos enxergar futebol de uma forma mais racional e equilibrada. Ele não tem nada de traidor. Ele tá indo para um time que quer contratar ele. O Botafogo vai pagar 23 milhões de euros pelo Danilo, mais caro do que a gente vai levar um percentualzinho só, porque é 10% em cima do lucro. E o jogador, e também tem mais metas atribuídas ao contrato e à contratação do Danilo. Acho que pra mim o que mais incomoda não é o Danilo ir pro Botafogo, isso faz parte do futebol. Scarpa foi pro Atlético Mineiro, o Rony saiu também, entre outros jogadores. A questão é o Palmeiras vender o Rios e não trazer ninguém. Não trazer nenhum jogador, porque o Abel tem que se virar ali e tal. Palmeiras tem que render mais, tá rendendo a menos. Isso aí eu não discuto isso. Para mim o Palmeiras está jogando bem abaixo, mas deveria ter uma reposição, já mirar alguém, porque olha a diferença. O Botafogo perdeu o Gregory, ele jogou esse último jogo dele agora no meio de semana contra o Vitória, né? Foi o jogo do Botafogo. E ele se despediu. Um pouco mais de 48 horas depois, o Botafogo já estava muito próximo de anunciar o Danilo. Ou seja, eles já estavam costurando a negociação do Danilo antes de vender o Gregory. Já estava tudo ali, ó. E aí eles já vão anunciar. Então perde um jogador, recebe um outro, sai um bom, entra um outro bom jogador. Agora, e a gente? A gente tá fazendo a mesma coisa de algumas outras oportunidades. Vende um atleta e traz quem? Traz ninguém não. Deixa do jeito que tá aí, se vira aí com o que tem. Preocupa. Contra o Atlético Mineiro, jogo muito importante, porque o Cruzeiro chegou a 30 pontos, estamos a 6 pontos do Cruzeiro, estamos também atrás do Flamengo, do Bragantino na tabela, e a gente precisa pontuar para voltar lá para cima. O Atlético Mineiro é um time que está numa instabilidade absurda, não consegue vencer jogos em sequência e tem uma série de jogadores ex-Palmeiras, Rony, Dudu, Patrick, Gabriel Menino, Caio Paulista, Scarpa, e se eu não esqueci mais alguém. E esse jogo tem um papel fundamental pra gente, porque se o Palmeiras não ganhar esse jogo no Allianz Parque, será o 5º jogo que o Palmeiras joga no Allianz
e não vence, e os adversários vão escapar. O Cruzeiro joga com Juventude essa rodada, o Flamengo joga contra o Fluminense, então assim, 2 jogos em casa, fazer apenas 2 pontos, 1 ponto, será terrível para o Palmeiras. A gente vai ter que ganhar esse jogo do Atlético Mineiro. Ah, estamos performando grande futebol, assim, é papo de eu não quero nem saber de futebol, vai ter que ganhar o jogo. Claro que se jogar bem e ganhar melhor, mas do jeito que nós estamos, a gente vai ter que pontuar. Esse jogo tem uma importância muito grande, que ainda nós temos um jogo a menos. Esse jogo é contra o Santos na Vila. Esse jogo será duríssimo, vocês podem ter certeza. Duríssimo. Ah, a gente tá ganhando o Santos direto. O Santos mudou ali, contratou alguns jogadores, ganhando o Flamengo. A gente vê como é que estão as coisas. Porque o Campeonato Brasileiro é assim, se você dorme 3, 4 rodadas depois para você buscar, e aí daqui a pouco vem as Copas, quando tiver jogo da Copa do Brasil e Libertadores, provavelmente vai poupar o time. O Abel tem o costume de fazer isso. E aí a gente pode perder mais pontos no Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo de domingo tem uma cara de final do tamanho do mundo pra gente continuar lá na parte de cima da tabela. E enquanto estou aqui gravando pra vocês, não falta nem isso aqui mais não, tá? O Danilo oficialmente é jogador do Botafogo, contrato até 2029. O jogador chega aí para reforçar o Botafogo, baita contratação, é o que eu tô falando. O que eu quero expor para vocês é a diferença de pensamento. Já falei do scout do Botafogo aqui no ano passado. Ah, lá, você tá pagando pau pros caras, não sei o quê. Gente, a gente tem que saber enxergar o que tá acontecendo, o que tem de bom no time, o que tem de ruim, o que tem de certo e o que tem de errado. O scout do Botafogo é brincadeira. Contrataram aquele Montoro por 9 milhões de dólares. 9 milhões de dólares. O Gregory foi embora, já trouxeram o Danilo. E o Palmeiras nem sinal de quem vai trazer. Se o Rio sair e trouxer o jogador, é aplauso. Se não trouxer ninguém, é outro erro que estarão cometendo, na minha visão. A Leila deu uma entrevista aí pra CNN falando que já gastou muito esse ano, trouxeram 8 jogadores, sei lá quantos números de jogadores ela falou, e que o Palmeiras tá sempre atento ao mercado, aquelas histórias e tal. E tá saindo as informações aí, vocês viram, né? O GE postou que um possível terceiro mandato, uma articulação de um conselheiro da situação, e a Leila tá se sentindo lisonjeada. Vamos deixar pra falar isso outra hora, mas você não tá sabendo não, né, Leila? Olha, eu vou te falar, viu? Tamo junto, galera. Aquele abraço. Ótima sexta-feira pra vocês. Mais tarde estarei de volta aqui com mais informações. Até a próxima. Acorda, Palmeiras. A janela tá aberta. Falta lateral esquerdo. Vai perder o volante. Traga outro volante. E se pudesse trazer um goleiro, era muito bom também. Mas, pelo jeito, vai ficar por isso mesmo. Até a próxima, galera. É nóis.